Olá pessoal, bom dia para todo mundo, ótima quarta-feira e que Deus nos abençoe. Pessoal, como é peculiar aos bolsonaristas, principalmente a família Bolsonaro, eles são covardes, eles são bravateiros, mas quando o bicho pega, eles mordem a corda e colocam o rabo entre as pernas. O Flávio Bolsonaro ontem, ele postou uns 2 vídeos falando que pediu para o Trump, diretamente a ele, que não taxasse os produtos brasileiros, que não mandou uma carta, ele mostrou uma carta que, segundo ele, mandou ao Marco Rubio e ao Trump para não taxar os produtos brasileiros. Mentira, aquela carta, ele pode ter digitado aquilo na hora e ter colocado como se tivesse mandou não. Ele foi lá pedir para que ferrasse o Brasil e é o que o Trump está fazendo. Nós sabemos que o Trump, ele é covarde, ele é um ladrão, ele é um gangster, ele está roubando o petróleo da Venezuela, está roubando o ouro da Venezuela e ninguém fala nada, as pessoas normalizam. Ele sequestrou o presidente da Venezuela, o cara está preso, ninguém sabe o que está acontecendo com o cara, com ele, com a esposa dele. O Maduro tinha que ser punido, tinha que ser preso, mas era na Venezuela. Quem tinha que decidir isso era a justiça venezuelana. Não era o Donald Trump chegar ali e fazer o que ele quisesse, não. Mas é o que eles fazem. É o que ele quis fazer com o Irã, só que no Irã ele bateu de frente ali com o muro, ele estava negociando com o líder iraniano e no outro dia ele mandou atacar o país. Ele conversou com Lula 3 horas, Lula deixou com ele ali alguns documentos, deixou uma proposta para que 2 grupos fossem criados, um americano e um brasileiro, pessoas especialistas, para discutirem essa situação e depois no final chegar ali a um denominante comum e decidir o que poderia ser feito. Ele aproveitou a visita desse canalha que ele visitou, foi o Marco Rubio, aquela foto ali todo mundo sabe que aquele ali tem N fotos do Donald Trump com várias pessoas com aquela mesma roupa, com a mesma gravata, na mesma posição, aquilo ali é caô. Só que o próprio Trump, como ele é covarde também, como ele é de extrema direita, é um nazista, ele está divulgando que realmente houve ali uma reunião. Que tem havido, que esses canalhas, que esses lambe-saco do Trump tenham conseguido ficar ali diante dele pelo menos 2 minutos. Mas o assunto ali foi tratado, o que foi pedido, eles estão cumprindo. Nós sabemos que o Marco Rubio, ele é um cubano frustrado. Ele gostaria de ser da cor do Trump, de ser um laranjão, de ser branco, para que ele chegasse a ser presidente dos Estados Unidos. Só que ele é latino e ele odeia o povo latino. Ele odeia as pessoas. Agora ele colocou no rol dos inimigos, ele deixou bem claro naquilo que ele falou, que o Brasil também não é amigo dos Estados Unidos. O Brasil tem uma história, tem uma amizade com os Estados Unidos de mais de 200 anos, como a porta-voz do governo americano falou antes de ontem no Jornal da Globo, quando ela foi entrevistada pela jornalista da Globo. Enfim, é uma história de mais de 200 anos. Não existia Trump, não existia Marco Rubio, não existia essas pragas nenhuma, entendeu? O Brasil já negociava com os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos têm superávit, eles têm lucro em cima de lucro nessas transações comerciais Brasil e Estados Unidos e Brasil. Os produtos deles, tem produtos deles que não pagam, não são taxados de uma taxa zero para que entrem dentro do Brasil. Só que assim, como foi aprovado no Congresso Nacional a lei da reciprocidade, o Brasil também, o governo brasileiro pode também taxar os produtos deles de volta e vamos ver quem é que vai ter mais prejuízo. A China, a partir de ontem, ela retirou a sanção que ela tinha dos produtos da proteína animal, que a carne bovina, no caso, que era exportado para a China, agora vai voltar a ser exportado novamente. E com isso, os empresários desse ramo estão tranquilos, estão felizes da vida, né? Então, o presidente Lula sempre corre atrás, ele sempre dá um jeito, e se vier essa taxação novamente, ele vai da maneira dele ali, junto com o Alckmin, que também é um senhor comerciante, vai conseguir outros parceiros comerciais e vai amenizar. Só que os covardes, eles vêm a público falar que não foi nada daquilo, não fizemos isso. O irmão dele está lá nos Estados Unidos há mais de 1 ano fazendo isso. Agora ficou pior para ele, porque ontem o Intercept divulgou algumas coisas aí, falando dessa transação dele com o Vocário, e ficou pior para ele, porque tem ali algumas mensagens deles ali, entre o Vocário e o cunhado, entre outras pessoas ali, falando de 55 milhões, e ainda tem trecho que o cara fala, esse aí não pode falhar de maneira nenhuma, temos que pagar o Flávio Bolsonaro, não podemos falhar, esse não pode falar de maneira nenhuma. Quer dizer, essas transações, pessoal, 55 milhões de dólares, é dinheiro pra caramba, multiplica por 5 no valor do dólar hoje. Só que tem um detalhe, em relação àquilo que só o governo do Rio de Janeiro mandou para o Banco Master, não é nada.
foram 3 bilhões e 700 milhões de reais que saíram do banco do Fundo de Pensão do Rio de Janeiro para o Banco Master. Só do Banco de Brasília foram 12 bilhões e assim sucessivamente. Esse cara, ele meteu a mão em mais de 80 bilhões de reais, se você for pegar, somar tudo que foi para esse banco, as pessoas socorrem nesse banco, um banco que começou as suas funções bancárias, começou a funcionar literalmente no governo do Bozo, com autorização do então presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Pronto, começou ali e daí para frente só Deus sabe o que aconteceu, porque vai virar à tona muitas coisas, mas não virá tudo não, com certeza não. Então, pessoal, esses canalhas, esses covardes, eles só querem o fim do Brasil. Como o irmão dele falou, se o Brasil virar um escombro de lixo, um escombro de construções, para ele está tudo bem, contanto salva a família dele. Agora o Trump, eles vieram, na nota que eles emitiram aí, para justificar a taxação, vieram falar até em meio ambiente. O Donald Trump deixou bem claro quando ele assumiu, o meio ambiente que se dane. Ele ia reativar os poços de petróleo americano, ia poluir tudo que fosse, porque ele preza, ele quer saber da indústria americana, ele quer saber do petróleo americano, ele não quer saber de meio ambiente porra nenhuma não, deixou isso bem claro. Toda reunião que teve durante o governo dele, falando de meio ambiente em alguns países, inclusive no Brasil, ele não mandou nenhum representante. Ele não quer saber agora, vem falar de desmatamento, falar uma desgraça daquela que é pior do que cupim, só quer destruir as coisas, uma praga daquela, um gangster, um canalha ladrão daquele ali, junto com os ladrões do Brasil, os bolsonaros do Brasil, os ladrões do Brasil, eles querem aprontar, só que no Brasil isso não vai acontecer. Eu acredito muito que não vai acontecer, porque eu vou voltar a falar aqui, eu não acredito que a China fez tanto investimento no Brasil, sem ter nenhuma garantia que isso aí não é só para daqui um ano, daqui 2 anos, não. Com garantia que realmente os investimentos são sólidos. Eu acredito muito nisso. E agora, nessa parte aí, só quem sabe é o presidente Lula, né? Ele deve saber o que está fazendo, ele deve saber o que fez e o que está fazendo, porque o que ele fala em público, ele deixa bem claro quando ele fica indignado. Eu acredito que ele vai dar um jeito de conversar com o Donald Trump, vamos ver o desenrolar daí para frente. Mas o que está em questão aqui é a covardia, é a canalice desses bozos da vida, esses filhos do ladrão, filhos do genocida, que só fazem merda junto com alguns parceiros que eles têm. Agora, ele está ferrado porque os próprios empresários, os banqueiros, estão mordidos da vida com ele, para não falar putos da vida com ele. É isso aí, pessoal. Para finalizar, ontem no Senado foi aprovado uma PEC, um projeto, é uma lei que não tem nem como presidente, ele não pode vetar, porque vai direto, como foi aprovado, vai direto, já está aprovado diretamente, começa a funcionar. Os canalhas dos senadores, canalhas, a maioria deles, desses estupradores, desses bandidos, eles aprovaram uma lei que uma menor, uma criança de 12, 13 anos, 11 anos, se ela engravidar por consequência de um estupro, ele não pode ser feito, ela não pode abortar. Se ela abortar, ela tem que pagar, ela vai ser punida tanto quanto o estuprador ou mais que o estuprador. Olha o que essas desgraças aprovaram. Sabe por que eles fazem isso? Porque entre eles é o que mais tem. É pedófilo, é estuprador, é bandido que tem entre eles. Porque o cara aprovar uma porcaria dessa, uma merda de uma lei dessa, para falar que são contra o aborto. O Brasil, o governo brasileiro, o presidente Lula, não é a favor do aborto. Existem coisas específicas. Uma menina, como aconteceu no Paraná, não sei nem quanto tempo atrás aí, uma menina de 11 anos, que a Damares foi lá para querer convencer a menina a ter um filho. Como é que pode uma coisa dessa? Agora, uma criança que é estuprada, engravida e é obrigada a parir o filho de um bandido, porque se a família, fizer um aborto, interromper essa gravidez, eles são punidos, inclusive a criança. Olha o que essas desgraças fizeram, pessoal. Nós temos que vir às ruas, aproveitar esses feriados que tem para frente aí, eu acho que a partir de amanhã, porque o Brasil tem feriado demais, eu acho isso, tem feriado demais, devia ter menos, mas assim, e vir às ruas protestar contra esse Congresso Nacional desgraçado, inimigo do povo. Contra esse Senado, partindo a partir do Davi Alcolumbre, que é um senador que foi eleito com a quantia irrisória de votos.
130 e pouco, 136 mil votos, porque o estado dele é muito pequeno, e hoje é o presidente do Senado, um dos caras mais poderosos que tem, é o Davi Alcolumbre, um bandido, um corrupto, um ladrão que também está envolvido no escândalo do Banco Master. Aprovar uma lei a partir dele, que ele foi o primeiro, deu o pontapé inicial, que uma criança, se for estuprada e vier ficar grávida em consequência desse estupro, não pode interromper a gravidez, porque a justiça não permite. Esse desgraçado não tem filha, não. Eles acham que porque são senadores, têm poderes, têm muito dinheiro, a justiça, as filhas deles não vão passar, não é possível que aconteça uma coisa dessa. É possível, infelizmente é possível. Espero sinceramente que não, que eu não desejo isso para a filha de ninguém. Desculpa a indignação, pessoal. Bom dia, que Deus nos abençoe.